Povo de Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Flávio Lopes e nós estamos aqui para falar um pouquinho de Bíblia, da Palavra de Deus, tá? Nós estávamos falando do livro de Josué, principalmente com o grupo do WhatsApp, você que já acompanha a gente, está conosco aí, nós vamos já verificar também a possibilidade de um jejum para nós fazermos novamente, ok? Tudo começou em Josué, tudo começou assim, o jejum do nosso grupo, e nós vamos prosseguir assim, tá bom? Eu quero ler com você, sem perca de tempo, Josué, capítulo de número 9, tem algumas coisas para a gente falar aqui, sobre os gibeonitas que Josué vai encontrar no meio do caminho, no meio da tua trajetória. A Bíblia vai contar que os gibeonitas, eles enganam a Josué. E no versículo a partir do número 4, eles falam assim, diz assim, usaram de astúcia. Vamos orar primeiro, melhor, né? Pai, te louvamos, te glorificamos, ó Deus, por esta mensagem, por este tempo. Sou dependente do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, manifesta o Espírito por detrás da letra. Meu Deus, eu já quero repreender aqui também todo espírito contrário. Repreenda, Senhor, o espírito que tentar nos atrapalhar para ministrar essa mensagem, para passar este ensinamento. Que os corações estejam abertos para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 9, e versículo de número 4, diz assim, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos, vasilhas de couro velhas e rachadas. Versículo de número 14 vai dizer, os israelitas examinaram as provisões que deles, mas não consultaram ao Senhor. Josué fez um tratado de paz com esses homens, e garantiu que pouparia a vida deles. Olha só. Então eles vão falar assim, olha, nós estamos nessa viagem, Josué, e porque na verdade, irmãos, é assim, os gibeonitas, eles estão com medo de Josué, porque eles conhecem a história do povo de Israel, e por conta dessa história, eles ficam com medo. E quando eles veem o povo de Israel, eles são dali da redondeza, só que eles fingem que são de longe. E fingindo que são de longe, eles vão agora falar assim, vamos fingir que a gente está vindo de longe, e eles pegam odre velhos, roupas velhas, sandálias velhas, né? E até pão, vai falar a Bíblia, que eles vão carregar uns pães, que esses pães vão chegar secos, né, vão estar, na verdade eles pegam farelo de pão e carregam e dizem que esse pão vem com a gente há muito tempo e viraram farelo de pão. Quer ver qual é o versículo? Aqui no versículo 5, os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. O que isso traz de importante para a nossa vida? Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Eu fiz um outro vídeo falando sobre o odre que eles carregavam, esses odres velhos, né? E esses odres velhos que eles carregavam, eu vou falar aqui também, mas isso traz uma conotação muito interessante para a gente. Se você puder, depois leia Josué capítulo 9, leia o livro todo. É maravilhoso o que Josué faz, os milagres que Deus faz através da vida de Josué. Mas nesse contexto aqui, no versículo 9, eles vão encontrar com os gibeonitas que mentem, e eles atuam até os dias de hoje, os gibeonitas, nas nossas vidas, nas igrejas, no nosso dia a dia. Quem são os gibeonitas? São pessoas que mentem, são pessoas que não querem mais viver uma vida santa, são pessoas que elas não se importam com o estilo de vida que vão levando, e elas até falam, elas até têm prazer em falar o estilo de vida delas. O que eu quero dizer? Eu quero falar que os gibeonitas são cristãos, crentes, que não levam uma vida de santidade, não levam uma vida de um caminho aprazível, no caminho de renovo, e ainda assim contam
que o caminho deles é um caminho sem renovo, é um caminho de mentira, é um caminho de pecado. E você vai ver tudo isso aqui no texto. E como que eu conheço um gibeonita nos dias de hoje? Na fala, no jeito que ele fala, das coisas que ele conta e se gaba disso, e você percebe. Fala, esse é um gibeonita, vai para a igreja, é cristão, diz que é evangélico, mas você percebe que não tem renovo, os pães estão esfarelados, a roupa esfarrapada, o ódio está quebrado, e isso é importante nos dias de hoje. Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, no versículo de número 4, fala assim, ó, usavam de astúcia para se salvar. Então a primeira coisa que um gibeonita faz, ele é muito astuto. Para se salvar, ele faz o que for preciso. Até te entregar, ele te entrega. Né? Puxar teu tapete no trabalho, eles fazem isso. O gibeonita é triste. E crente, tá? Todo crente gibeonita, ele puxa o tapete do outro no trabalho. Eles fazem de tudo para se safar. Eles usam de astúcia para isso, né? Até mentem. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas. Essas vasilhas de couro, nós falamos no outro vídeo, essas vasilhas de couro são os odres, que costumeiramente era-se usado os odres para levar água. Eles caminhavam e levavam águas nos odres, né? Porém, como no deserto, na caminhada de muito tempo, você poderia encontrar água, e esta água poderia ser uma água, não uma água muito límpida, né? Talvez uma água não pura para beber. Então, por conta disso, eles colocavam vinho nos odres e levavam e iam bebendo esses vinhos para não ficarem com sede. A diferença de beber água e vinho é que a água você bebe numa golada mais forte. O vinho você vai bebendo de golinho em golinho para não ressecar na caminhada. E a conotação da água, nós podemos ver que a água, ela vem falar do Espírito Santo. A água fala da palavra, fala do Espírito Santo de Deus, fala da pureza, da brancura. Eles não tinham água nesses odres. Podemos falar assim? Sim, porque eles não tinham água nesses odres. Eram odres velhos, rachados. Se tinha água ali, a água foi deixada. Quantos estão na caminhada e estão deixando a água ir embora? Estão deixando o Espírito sair? Estão largando, abandonando? E se fosse vinho, Flávio? Se fosse vinho também. Vinho representa o quê? O que a gente toma na ceia? O vinho, o suco de uva e o pão, representando o vinho e o corpo de Cristo, o sangue e o corpo de Cristo. Isso lembra o quê? Do amor. Então o vinho que eles levavam nos odres representa o mais puro amor. Lembra-se do casamento, quando Jesus está em Caná da Galileia, e ali naquele casamento eles não têm, acaba-se o vinho, as pessoas ficam preocupadas, o dono da festa fica preocupado porque o vinho acabou. E aí Jesus diz, eu vejo que tem umas talhas com água? Tem. Então se tem água tem o Espírito, se tem o Espírito tem a palavra, se tem a palavra então haverá amor. E aí Jesus transforma a água em vinho, porque o que o casamento precisa não é alegria, como a gente pensava. Todo casamento tem que ter alegria. Transformou-se a água em vinho para dar alegria para aquele povo. Na realidade, o casamento precisa se ter amor. Transformou a água em vinho para que haja amor naquele casamento, amor naquela relação. É como o casamento de Cristo com a igreja tem amor, sempre teve que ter amor no casamento de Cristo com a igreja. E quando o diabo lembra desse amor genuíno de Cristo com a igreja, no casamento que acaba o vinho e Jesus transforma água em vinho, o diabo estremece, fica enfurecido, fica irado, o inferno se abala, porque o amor genuíno lembra do amor de Cristo na cruz. Então esse odre, ele vem falar, para a gente não sair do texto, ele vem falar também sobre amor, pessoas que abandonaram o amor, pessoas que largaram o amor no meio do caminho. Há uma fala que nós dizemos assim, volte ao primeiro amor, né? Porque você deixou o primeiro amor, você perdeu, pessoas que perderam o primeiro amor, né? Dizem assim, e amor você não perde. Você perde criança, você perde dinheiro, você perde coisas. Amor você abandona. Então aqui eles estão falando de pessoas que no meio do caminho, gibeonitas são pessoas que no meio da trajetória gospel evangélica, elas vão abandonando o amor, vão abandonando o Espírito, vão abandonando essa brancura do Espírito, vão abandonando a graça do amor. Não quero mais, não vou mais amar, não vou mais ajudar, não vou mais para a igreja, eu não quero mais esse negócio.
São pessoas que nunca conheceram o amor de 1 Coríntios, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor de 1 Coríntios nós precisamos vivenciá-lo, né? O amor é sofredor, às vezes você vai sofrer, mas faça com amor. Mesmo que você não tenha isso dentro de você, coloque isso para fora, faça isso brotar em você. Queira amar sofrendo, queira amar não querendo. Faça isso acontecer, irmãos. É uma luta com nós mesmos. Então, nós vamos ver aqui que eles falam, a primeira coisa que eles falam: olha, os nossos odres são velhos, são rachados. O amor, deixamos para trás. O espírito, a palavra, a água, deixamos para trás. Então, são pessoas que se aproximam da gente mostrando que não tem mais Espírito Santo, não tem mais santidade, não tem mais sinceridade na palavra, não amam, falam mal dos outros, falam mal de outras pessoas, xingam palavrão, cantam qualquer tipo de música. São pessoas que deixaram o amor, não querem mais ajudar, deixaram o amor. Odres velhos, odres quebrados. Como está o nosso odre? Como nós estamos? Tem havido renovo nas nossas vidas, né? Outras coisas que eles vão falar aqui das sandálias, eles vão falar que as sandálias são velhas. As sandálias velhas falam de uma caminhada, irmãos, que não houve renovo, de uma caminhada que foi muito machucada, ferida, porque a sandália cuidava do caminho daquele povo. Aquele povo andava no deserto, e a sandália vai falar de um cuidado no meio do caminho, de um cuidado no meio da trajetória, de um cuidado que tem que se ter quando se vai pisar nas pedras, num chão duro, no qual eles pisavam. E eles dizem assim: olha, as nossas sandálias já estão velhas, são sandálias que não tiveram renovo, não houve renovação nessa caminhada. Estão na caminhada, mas não houve renovação na sandália, não prestaram atenção no caminho que estão caminhando. São pessoas que estão no caminho, mas neste caminho elas resolveram se desviar para outro caminho, e neste outro caminho não há renovação, não há renovo nas sandálias. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que os filhos de Israel, quando eles caminhavam, as sandálias não envelheciam, as roupas cresciam no corpo deles, porque eles estavam ouvindo e seguindo a direção a qual Deus estava dando para eles. Quando eu sigo a direção, a orientação que papai dá para mim, as roupas não envelhecem, a minha roupa espiritual não envelhece, a minha roupa espiritual vai falar muito de mim, irmãos, vai falar muito. As minhas sandálias vão crescer nos meus pés, haverá renovação, porque eu estou seguindo aquilo, a orientação que Deus me deu. Automaticamente há renovação na minha vida, na minha roupagem, nas minhas sandálias. Glória a Deus. Quando eu escuto o que Deus fala, quando eu sigo no trajeto, na trajetória que Deus me deu, olhando para a nuvem, seguindo a fumaça, seguindo o fogo, as minhas roupas, elas têm um renovo natural da parte de Deus. Agora, quando eu me desvio, elas começam a se desgastar. Aí você percebe, não há renovo. Se você perceber que na tua vida não está tendo renovo, não está tendo uma mudança de roupagem, as roupas espirituais, né, que fala muito sobre o teu caráter, sobre você, sobre a tua caminhada. Se você percebe que a tua caminhada já está relaxada, irmãos, já está relaxada em questões assim de você não estar mais nem aí se você jejua, você já não ora mais, você já não lê mais a Bíblia, não pega mais um livro, não prega a palavra, não ensina o evangelho, não ministra na vida de alguém, as suas atitudes não são atitudes de um crente. Se você perceber isso, é porque o caminho que você pegou não é o caminho que o Senhor orientou para você. Quando você está no caminho que o Senhor te orienta, neste caminho as roupas crescem, os calçados não envelhecem. É Deus puro na nossa vida, irmãos. Oh, glória a Deus. Foi assim com Deus, com o povo no deserto, e Deus continua sendo o mesmo. Ele disse: eu não mudo. Ok? Então nós vemos sandálias, vemos vestimentas, e olha que a roupa fala muito, hein? A roupa deles estavam sujas. Sujeira fala de pecado. Sujeira fala de uma coisa que não foi lavada, não está limpa, não é pura. Então, percebe as pessoas que estão ao teu redor. As roupas são puras? Tem pureza nas roupas? São pessoas que querem se lavar dos pecados? Então precisamos perceber isso até na gente. Como estão as minhas vestimentas? Como estão as minhas roupas? Eu estou falando de uma forma espiritual, mas eu posso falar de uma forma também, de uma forma naquilo que a gente vive, né, no natural. Que tipo de roupa eu uso? Como eu saio? Né?
Eu não quero entrar nesse mérito porque isso gera sabe, as pessoas têm a cabeça muito, elas querem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, tudo largado, enfim. Bom, é isso. Nós temos também, irmãos, a parte que fala o interessante da roupa, só voltando um pouquinho, é que do filho pródigo, né? Na outra mensagem eu falei isso. O filho pródigo, quando ele tá todo sujo, mas quando ele volta e o pai vê a roupa dele, roupa suja, roupa que lembra pecado, lembra porco, sujo das porquices, da porcaria do mundo, tem roupa que se percebe o espírito de porco. Ele vê, aí ele fala assim, o pai fala, não, tira essas vestimentas, dê a ele sandálias novas, roupas novas, porque tá na casa do pai. Quem tá na casa do pai tem roupa nova, sandália nova e anel no dedo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Andou na casa do pai, as roupas são novas, as sandálias são novas e ainda tem anel no dedo e o pai faz festa. Oh, glória! Volte para a casa do pai, ande na casa do pai. Aleluia, Jesus! Então ele fala disso, de roupas. E por último nós vamos ver que eles vão falar dos pães. Olha, os pães que a gente traz também, Josué, eles estão esfarelados. Olha o tipo de pessoa que tenta se aproximar do crente, gente que traz pão esfarelado. O pão esfarelado, irmãos, é um pão que andou muito tempo no deserto e é um pão que carrega fermento. O pão que carrega fermento, depois de um certo tempo, ele endurece. Os nossos pães de hoje em dia, eles são assim, eles feitos com fermento, endurecem. Quando você vai cortar, ele faz o quê? Esfarela. Não é assim? O pão asno já não, o pão asmo, pão sem fermento, né? Porque o fermento significa pecado. Então esse pão que eles carregam é um pão que lembra do pecado. Por quê? Porque é um pão que no momento que é feito, no momento que é preparado, ele incha, fica um pão bonito, todo inchadão, mas no decorrer do tempo você vai ver que ele vai enrijecendo e durando, ficando duro, fofo, murchando, até que ele fica duro. E aí quando você corta para fazer aquelas torradas, você percebe que ele quebra, ele esfarela, né? É pão que no momento se enche todo, mas está cheio, na verdade, de pecado. Está cheio de pecado. Por isso que Jesus, ele fala do fermento, né? E por isso que o fermento tem a simbologia na Bíblia do pecado. É um pão fermentado, é um pão que dura pouco, é uma palavra que durou pouco tempo, é uma palavra que momentaneamente fez efeito, mas no decorrer do caminho ela foi esfarelando. Eu não aproveitei este pão, porque este pão estava cheio do pecado, esse pão veio cheio do meu pecado, esse pão me encheu tanto que aumentou mais o meu pecado. E qual é o pão do pecado? Nós vemos aí nas pregações de hoje em dia, né? As pessoas querem elevar o ego uns dos outros, né? Querem pregação do ego, da justiça própria. E quando a pregação é da justiça própria, irmãos, as pessoas se enchem de fermento, elas ficam fermentadas com aquilo. Porque assim, sim, eu sou curubim ungido, Deus vai fazer, Deus faz porque eu sou lavado e remido no Cantaraçúbia, porque isso e aquilo, e infelizmente se enchem de si mesmos, e isso denota uma conotação de pecado na vida, porque está tão inchado, que agride as pessoas com verbos, palavras, não tem dom do Espírito, você não vê amor, você não vê mansidão numa pessoa dessa, então não resolve. São pães esfarelados, pessoas que andam conosco e carregam esses pães esfarelados, são os gibeonitas, né? São os gibeonitas, e nós precisamos observar que tipo de cristão, de crente nós estamos sendo. Amém? No nome do Senhor Jesus. Eu queria trazer esse texto para a gente hoje, sobre os gibeonitas que estão até hoje no meio de nós. E nós precisamos observar se estamos sendo assim. Se nós estamos nessa direção, a gente tem que parar, pedir perdão a Deus e voltar ao caminho. Não ir pelo caminho dos gibeonitas, onde os odres se quebram, as sandálias se estragam, as roupas ficam sujas, esfarrapadas, e os pães
eles se esfarelam. E cuidado com as roupas esfarrapadas, tá bom? Cuidado com roupa rasgada. Até uma orientação que eu te dou, se você achar que não deve, você não faça, tá? Mas se você tiver roupa rasgada, alguma coisa rasgada na sua casa, e você puder jogar fora, não vou falar em doar, mas jogar fora, né? Jogue fora. Ore a Deus, peça para o Senhor renovar o teu guarda-roupa, a tua peça de roupa, diga a Ele que você está fazendo isso por um ato de fé, né? Nós, se possível, irmãos, nós não andamos com roupas rasgadas, tá bom? Roupa rasgada, ela tem um significado muito grande no mundo espiritual e é um significado tremendo, né? Fala de demônios escondidos nas roupas rasgadas, né? Espíritos escondidos nesses lugares quebrados, rasgados. Então faça o possível para você se desfazer dessas coisas. E pode perceber, você vai perceber isso, que tem gente que não dá, a roupa tá rasgada, ela não joga fora, não dá, não doa, é algum móvel, a pessoa não solta, é algo espiritual, ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E se você não está no nosso WhatsApp, depois você pode pedir aqui o número, e eu vou passar para você o número do nosso WhatsApp para você participar das nossas orações, dos nossos jejuns, das nossas leituras bíblicas, tá bom? Tem bastante gente lá e o pessoal, fogo santo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Shalom.